18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite pra você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 27 de março de 2025. E na apresentação eu, Kennedson Paes, e comigo, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Nath. Muito boa noite pra você, Kennedson Paes. Só uma correção, Kennedson. Sexta-feira, 27 de março de 2026. Eu falei 2025, meu amigo. Foi mal. Muito boa noite pra você e pra todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui na 100,7. Até às 7 da noite nós temos um encontro marcado com as principais notícias desta sexta-feira. E agora, galera, você pode participar aqui com o nosso programa 18 horas, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, manda aquele seu alô pra gente, interage com o nosso programa, né, Nath? É isso mesmo, a gente quer saber o que você acha dos assuntos abordados aqui no programa 18 horas. Tem alguma dica, alguma sugestão, uma crítica? Manda pra gente através do 994887592. E Kennedson Paes, a gente tá chegando aos 100 mil seguidores nas redes sociais. Tá quase, só falta você, inclusive, você que ainda não segue o @18horasnews no Instagram, já corre lá daqui a pouquinho, já segue, já são mais de 92 mil seguidores, quase 100, a meta é chegar em abril 100 mil seguidores, viu, gente? Acompanhe também o nosso programa pelo YouTube, também no @18horasnews, e não esquece de acompanhar a gente em todas as nossas plataformas. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 4 minutinhos, Kennedson Paes. Nas sextas-feiras, o trânsito sempre tende a ser mais complicado. Mas para atualizar os nossos ouvintes, a gente fala agora, ao vivo, direto das ruas aqui da nossa capital, André Meirelles, como está o trânsito nesta sexta-feira? Sextou com aquele engarrafamento? Conta pra gente. Cosme Ferreira congestionado nos dois sentidos, Efigênio Salles com trechos de lentidão. Nathalie, Kennedson, boa noite para vocês. Boa noite para você, ouvinte ligado aqui na 100.7. Olha, a Alameda Cosme Ferreira segue com o trânsito congestionado em ambos os sentidos, e o trecho fica mais crítico ali nas proximidades da Feira do Coroado, com muitos veículos na via e aquele deslocamento lento. Já pela Avenida Efigênio Salles, o trânsito está concorrido, próximo ao Açaí Supermercado, com pontos ali de retenção, né? Mas depois do acesso da Efigênio, tanto para quem segue em direção à Avenida das Torres, aquele acesso ali, ou quem vai retornar para Cosme Ferreira, o fluxo começa a desafogar mais pela Efigênio Salles com melhor fluidez. A orientação, claro, é redobrar a atenção nesse horário de pico, nesse setor, ter paciência ao passar. Então, daqui a pouco a gente tem mais trânsito. Muito obrigado, André Meirelles. Mix. Vamos aos destaques de hoje. A Semana Santa se aproxima e a venda dos peixes dispara nas feiras aqui de Manaus. A procura já cresceu 40% e vem movimentando a nossa economia. A operação da polícia prende mais de 10 pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Amazonas. Uma ação que reforça o combate à impunidade. No trânsito, o alerta é urgente. Uma jovem de 30 anos acabou morrendo vítima de um acidente na manhã de hoje, e os números assustam. As mortes subiram cerca de 37,5% aqui na nossa capital. E na entrevista de hoje teremos o deputado Sidney Leite, ele que vai falar sobre eleições de 2026, articulações no interior do estado do Amazonas e também os principais desafios do Amazonas em Brasília. É o nosso assunto. 18 horas. É o nosso assunto daqui a pouquinho, né, Nath? Começa agora o nosso programa 18 horas de hoje, dia 27 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes, a gente começa o programa de hoje trazendo mais uma denúncia, mais uma questão aí envolvendo a saúde pública aqui na nossa capital. Dessa vez a gente recebeu uma denúncia que expõe falhas graves na rede, que acende realmente um alerta pra gente, porque tem especialista atendendo criança sem ser para aquela especialidade, tem médico recebendo salário, tem médico com seus pagamentos
pagamentos atrasados. Parece assim que todo dia a gente está batendo ali na mesma tecla, trazendo a mesma denúncia, mas não é, né, Kennedson? São assuntos diferentes que, infelizmente, tende a se estender aqui em todo o nosso estado, esse caos na saúde no Amazonas. Exatamente, Nathalie Moraes. O movimento Todos pela Saúde, ele denuncia a redução de atendimentos pediátricos também, Nathalie, e também o corte de médicos em unidades de pronto atendimento, também unidades de SPAs. E na prática, isso significa menos assistência para crianças e, com certeza, mais dificuldade para famílias que dependem do sistema público. E na hora que precisam, Nath, infelizmente, eles acabam sendo negligenciados. Entre as unidades mais afetadas, ultimamente, a gente tem visto aí o Hospital Delfina Aziz, que era a referência no atendimento pediátrico e hoje não atende mais as nossas crianças, além do Platão Araújo. Medidas que, segundo a denúncia feita aí pelo Denison Vilar, líder do movimento Todos pela Saúde, acaba comprometendo diretamente o atendimento e fere ali também os princípios do Sistema Único de Saúde, como é o caso do acesso universal e igualitário à saúde de todos. E também, Nathalie, a Constituição Federal, ela é muito clara ao tratar esse tema. A saúde, ela é um direito de todos e tem o dever ali do Estado, Nathalie. O Estado, ele deve esse direito à saúde para todas as pessoas do nosso Estado. Mas o que a gente tem visto diariamente é um sistema com falta de médicos, muitos médicos até com salários atrasados em outras circunstâncias, profissionais que estão há meses sem receber, uma estrutura limitada onde às vezes falta até insumo básico e um atendimento que segue sob pressão, né? Porque com menos profissionais atuando, você imagina como é que é o atendimento, Nath? Uma demanda altíssima para poucos profissionais. E é um contraste, Kennedson e ouvintes, que realmente chama a nossa atenção, porque a gente está falando de um governo, né? De uma gestão. A gestão Wilson Lima já recebeu mais de 30 bilhões de reais. Mais de 30 bilhões já foram torrados, né? Mas o que chega aí para a população é um sistema, né, com falta de médicos, com uma estrutura limitada e um atendimento que cada dia mais vem ficando comprometido. E com certeza esse é um cenário que atinge diretamente crianças, famílias e também os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente, como a gente disse ainda há pouco. E eles têm relatado, Nath, condições bastante difíceis de sobreviver, ainda mais porque trabalham e não recebem, ou seja, eles não têm acesso àquilo que é direito, gente, o salário. Então, Kennedson, a gente vai ouvir agora trechos da denúncia feita pelo Denison Vilar, líder do movimento Todos pela Saúde, trazendo a situação caótica da UPA José Rodrigues, onde médicos estariam sem receber os seus salários desde o mês de outubro. E a situação por lá é caótica, como afirma aí o enfermeiro Denison Vilar. Vamos ouvir. Gente, nesse momento a gente está aqui na UPA José Rodrigues e eu quero que vocês analisem aqui atrás se esse aqui, ó, é o cenário para uma UPA, para uma unidade hospitalar, onde está um verdadeiro chiqueiro. E além dessa situação, da limpeza, das condições da unidade, com cobertura toda destruída, quando chove as pessoas ficam na chuva, nós temos aqui uma denúncia grave ao Conselho Federal de Medicina, onde profissionais aqui estão sendo obrigados a atender pediatria, mesmo sem ter a especialização de pediatria, onde profissionais especializados em pediatria estão atendendo clínico geral, como clínico geral. A mãe chega aqui nessa unidade com a perspectiva de ser atendido por um pediatra, tem que aguardar o atendimento dele como clínico geral. Reduziram o atendimento pediátrico na cidade de Manaus, tiraram o atendimento do Platão, tiraram o atendimento do Delfina e aqui estão sobrecarregando o pediatra com atendimento de clínico geral. Uma mãe chega aqui aguardando atendimento pediátrico, tem que esperar um médico que está desde outubro sem receber o seu salário, atender como clínico geral e fugir da sua especialidade, porque ele estudou para ser pediatra, então ele tem que atender pediatria. E a emergência das UPAs e SPAs da cidade de Manaus tem que ser desdobrado o médico, entre atuar como clínico geral e correr para a emergência nos momentos que tem gente na emergência. Então a gente precisa denunciar. 18 horas. E depois de ouvir esse relato, Nathalie, a gente fica se perguntando como é que essas pessoas elas permanecem ainda trabalhando e sobrevivendo, porque são longos meses, né? Como você mencionou ainda há pouco, desde outubro sem receber, algo que chega a ser muito catastrófico para essa família, porque muitas vezes as pessoas elas
não tem mais o que fazer, é a única fonte de renda. E aí o que faz quando você tem apenas uma única fonte de renda e essa fonte de renda não te entrega aquilo que é o básico, que é o teu salário? A gente não tá nem falando de benefícios como plano de saúde, como ali algum outro tipo de plano de auxílio para esse profissional. A gente tá falando do básico, que é o salário, gente. Chega a ser muito preocupante e essas pessoas estão lutando com isso já faz bastante tempo, né, Nath? Kenneth, eu conheço, né, médicos que atuam aí nos serviços de pronto atendimento, que já chegaram a relatar: a gente não tem dinheiro para colocar gasolina para cumprir o plantão. Eu tenho colegas, amigos, familiares, né, que são profissionais de saúde, que chegaram ao extremo, assim, a pessoa chegou ao ponto de vender sua casa porque não conseguia mais custear ali, fazer a manutenção do imóvel. Realmente é uma situação lamentável que a gente vem vivendo na saúde pública aqui no Amazonas. É inaceitável, né? Porque na outra ponta a gente vê aí o governo Wilson Lima terceirizando a gestão da saúde para as organizações sociais. O que a gente vem vendo aí nos últimos meses, nos últimos anos, são contratos bilionários e ainda assim, Kenneth, são cheios de questionamentos, trazendo aí, deixando muita gente a ver navios. A gente vem trazendo quase que diariamente denúncias da população sobre a situação caótica do atendimento na saúde do Amazonas. E esses questionamentos são super válidos, Nathalie, e era para ser bem maior. Esse questionamento deveria ser bem mais abrangente, principalmente entre os nossos deputados estaduais. Quando a gente fala sobre saúde pública, nem sempre a gente vê esse conjunto, Nathalie, atuando de forma muito integrada para poder cobrar mais resultados na saúde. Às vezes a gente vê um deputado, 2 deputados, 3, mas não passa disso. E o fato é que a população acaba sofrendo com esse resultado. O fato é, Nathalie, pra gente resumir aqui, que o dinheiro não falta, gente. 30 bilhões é muito dinheiro. O que faltou e continua faltando aqui no nosso estado é gestão, responsabilidade e respeito pela vida do cidadão amazonense. E fica até difícil, Kenneth, a gente justificar tanto dinheiro destinado a um sistema que hoje é visto como falido, e a população, todas as vezes que denuncia aqui no nosso programa, é em busca de respostas. Porque em um país sério, Nathalie, em um estado sério, com certeza, uma situação como essa que a gente tem narrado aqui praticamente diariamente teriam consequências imediatas para os responsáveis. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Você está ouvindo 18 horas. Mudando de assunto, a gente precisa falar de um tema que pede atenção, Kenneth Paes: o trânsito. Mais uma vez foi registrada uma fatalidade aqui em Manaus, o que reforça pra gente cada vez mais a necessidade de redobrar os cuidados no dia a dia. A vítima dessa vez, Nathalie, infelizmente foi uma jovem de apenas 20 anos, gente. Segundo a polícia, ela tinha saído de 30 anos. Segundo as informações da polícia, ela tinha saído de uma festa, estava com certeza a caminho de casa, quando acabou perdendo o controle da motocicleta enquanto seguia pela Avenida Djalma Batista. Esse caso realmente acende aí um alerta pra gente, principalmente para os jovens que acabam utilizando as motocicletas, né? Que seguem sendo aí os mais vulneráveis no trânsito. E os números, Kenneth, realmente mostram pra gente que a gente tende a ficar mais preocupado. Só pra gente ter uma ideia, pelo menos 44 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito aqui em Manaus só agora no ano de 2026. A gente ainda tá no mês de março. E mas os números são bem maiores, né, Nathalie? Eu imagino que 44 era aquele número inicial, mas se você for contar esses números mais recentes, já passa dos 40 o número de vítimas fatais de trânsito aqui na nossa cidade. Exato, né? Kenneth. Esses eram os números até o início do mês de março. Então, todos os dias a gente vê que acidentes como esse continuam acontecendo, e segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a gente registrou um aumento de quase 40% no comparado com o ano passado. A gente vai falar agora com o repórter André Meirelles, ele que traz mais informações sobre essa situação de modo geral. André, conta pra gente, mais do que já se sabe sobre esse caso, o que explica esse aumento no número de acidentes aqui na nossa capital? Muito boa noite, Kennethson, Nathalie, a todos que nos acompanham. Olha, como vocês falaram mesmo, né? Só que a gente tem um número atualizado até o dia 10 de março. 49 pessoas já morreram no trânsito de Manaus aqui nesses 3 meses
26. Olha, o número assusta e acende esse alerta forte. Esse total representa um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas aí 32 mortes. Tem mais. Janeiro foi o mês mais violento, com 20. Oi, André, perdemos a conexão. Em março já foram registradas aí essas 8 mortes até essa data aí que foi citada, né? Os dados mostram que os acidentes mais letais envolvem aí colisões entre veículos e atropelamentos que tiveram aí um crescimento expressivo. Também chama a atenção o aumento nos casos de choque contra objetos fixos e também quedas de veículos. E quem mais morre no trânsito são, claro, os motociclistas, que lideram aí esse triste ranking seguido por pedestres, ou seja, os mais vulneráveis são os que estão perdendo a vida, né? E quando a gente olha aí para o mapa da cidade, a Zona Leste é a mais crítica, concentrando o maior número de mortes. E entre as vias, a Avenida Brasil aparece como a mais perigosa até agora para tráfego aí de veículos, principalmente de motocicleta. Outras avenidas importantes também registraram esses casos aí, como a Constantino Neri, Cosme Ferreira, Torquato Tapajós e Efigênio Salles. E para ter uma noção do tamanho do problema, 2024, que a gente traz esse dado também, foi o ano com mais mortes da última década, 309 vítimas, que é um número que ainda ecoa e preocupa. Então, a situação, ela está atrelada aí, na verdade, muita imprudência, imperio. Oi, André. A gente perdeu o contato com o André Meirelles e com certeza, para a gente dar continuidade naquilo que o André estava falando, de fato, o grande número, Nathalie, o motivador desses números, infelizmente, tem sido a imprudência, a imperícia, a negligência de muitos condutores aqui em nossa capital do estado do Amazonas. Eu moro ali próximo à Avenida Governador José Lindoso e, Nathalie, é impressionante a forma como os condutores aceleram naquela pista. Mesmo com radares de velocidade, basta apenas passar pelos radares, a velocidade ela volta à tona. E o excesso de velocidade, gente, é um dos grandes fatores que leva à morte no trânsito aqui em nossa capital do Amazonas. Por isso, foram instalados diversos serviços de monitoramento de velocidade exatamente para reprimir esses acidentes. E houve até uma certa diminuição lá na Avenida do Turismo, onde diversos acidentes aconteciam pelo mesmo fator, que era o excesso de velocidade. Ou seja, é necessário redobrar a atenção no trânsito e com certeza ter mais consciência, não apenas pela sua vida, mas também pela vida de outras pessoas, né, Nath? Com certeza, quando a gente dirige, você dirige por você e pelos outros, e atenção nunca é demais. E como a gente está na sexta-feira, né, muita gente costuma sair do trabalho, emendar ali com aquele happy hour. Se beber, não dirija. Você está ouvindo 18 horas. Kennethson, agora a gente fala de um outro assunto que é bastante frequente, tem sido bastante discutido, que é a violência virtual, que muitas vezes ela começa na tela, mas machuca até mesmo na vida real. Mesmo com as leis mais rígidas, as mulheres continuam sendo alvo de ataques na internet. É complicado ver esse tipo de situação acontecendo, né, Nathalie? Quando você vê alguns comentários e algumas postagens, dá um embrulho no estômago. E como é que a gente pode enfrentar tudo isso, gente? Quem traz os detalhes, as orientações, a repórter Odiné Araújo. Odiné, conta pra gente como que as mulheres elas podem reagir diante desse tipo de violência na internet. Bom, o enfrentamento é através da denúncia, viu? Porque a internet, que deveria ser espaço de troca e conexão, virou também território de violência contra mulheres. Xingamentos, ameaças, perseguição e até vazamento de fotos íntimas fazem parte de uma rotina que cresce junto com o discurso de ódio online. Para se ter ideia, só em 2025, quase 9 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência digital. O mais comum são mensagens ofensivas e ameaçadoras, muitas vezes tratadas como normais quando não são. Diante desse cenário, a Defensoria Pública do Amazonas faz um alerta. É preciso reconhecer e denunciar. Segundo a defensora pública Caroline Braz, coordenadora do NUDEM, o Núcleo de Defensoria Pública do Amazonas, especializado na promoção e defesa dos direitos da mulher, crimes como stalking, assédio e extorsão sexual
sexual já tem previsão na lei. O problema é que ainda falta informação e muitas vezes coragem para denunciar. No último ano, tivemos um aumento expressivo de denúncias de mulheres vítimas dessa violência virtual. Nós estamos atendendo aqui no Nudem mulheres vítimas do crime de perseguição, que é o conhecido stalking, quando essa mulher é perseguida por várias formas e inclusive pelos meios digitais, nas suas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, pelo WhatsApp. E aqui a gente dá entrada no pedido de medida protetiva para que esse agressor não se aproxime dessa mulher, para que ele não mantenha contato, e se ele descumprir a medida protetiva, ele vai preso. Outro ponto de atenção é o crescimento de movimentos como o chamado Red Pill, que espalham ideias misóginas e incentivam o controle e a violência contra mulheres, principalmente entre jovens. Mas há caminhos. Em Manaus, vítimas podem procurar a Delegacia da Mulher ou o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher na Defensoria Pública do Estado, que oferece apoio jurídico, psicológico e social gratuitamente, segundo a defensora pública Caroline Braz, coordenadora do Nudem. Temos também, infelizmente, muitos casos de vingança pornográfica, que é o caso quando o agressor divulga fotos íntimas, divulga vídeos íntimos dessa mulher em sites pornográficos ou até mesmo em grupos de WhatsApp. Então, se você conhece alguém ou se você está passando por uma situação dessa violência cometida pelo meio social, pelas redes sociais, procure a Defensoria Pública, venha até o Nudem, porque nós temos aqui uma equipe 100% feminina para atender esse tipo de demanda. O Nudem fica no prédio da Defensoria Pública da Avenida André Araújo, Aleixo, e funciona de 8 da manhã às 2 da tarde. Contatos também podem ser feitos pelo WhatsApp, através do número 92, que é o código de Manaus, 985591599. Eu vou repetir o número do WhatsApp do Nudem, 92985591599. É preciso buscar apoio porque violência virtual não é drama de internet, não. É crime e precisa ser enfrentado. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. 18 horas e 24 minutinhos, e na entrevista de hoje a gente vai conversar com o deputado federal Sidney Leite sobre o momento político do Amazonas, as articulações para essas eleições de 2026 e também o balanço do mandato em Brasília. Muito boa noite para o senhor, deputado Sidney Leite. Bem-vindo novamente às 18 horas. Tudo bem com o senhor? Tô bem, obrigado. Boa noite. Quando você entrou em contato comigo, eu estava em Novo Airão. Hoje eu vou falar sobre isso daí. A internet é difícil e a dificuldade de comunicação. Já vamos começar exatamente desse ponto de partida, já que o senhor já mencionou. O senhor tem atuado de forma muito intensiva no interior do estado do Amazonas. A gente tem acompanhado o seu Instagram. Dá para ver que o senhor está em diversos municípios. Acabou de vir de Novo Airão. Conta pra gente quais que têm sido as principais demandas, deputado, do interior do estado do Amazonas. Não diferente da capital, nossa principal demanda é a saúde. Por quê? Porque o que sustenta o funcionamento da saúde como um todo no interior do estado são as emendas parlamentares. Então, todas as vezes que a gente dialoga com o prefeito, apesar de aquele município ter outras demandas, a prioridade é a saúde. Com esses recursos se garante pagamento de folha de médicos, se garante o funcionamento principalmente dos hospitais. Porque num passado não tão distante, o governo repassou os hospitais para os municípios, mas não garante o financiamento. E esse é um grande dilema. Lá atrás, o governo do estado pegou um fundo que foi concebido para interiorizar o desenvolvimento econômico, chamado FTI, e deu uma parte durante 2 anos antes da reeleição do governador. E depois isso acabou e esse fundo virou para custeio da máquina pública. Então, se não for as emendas parlamentares, a saúde no interior do estado estaria um caos, como se encontra a saúde na cidade de Manaus. Pois é, a gente abriu 18 horas, desculpa lhe interromper, deputado, por favor. A gente abriu 18 horas falando sobre profissionais que estão sem receber desde o mês de outubro. A gente já tinha visto isso lá na UPA de Tabatinga, a gente já tinha visto no município de Parintins, ou seja, é um efeito cascata que vários municípios estão em colapso nessa área, né? Mas você veja bem, a UPA de Tabatinga, ela é uma unidade do estado, né? Que é uma exceção
né? No grosso, né, você tem uma saúde que funciona no interior do estado em comparativo com a capital, que é esse caos que a gente enfrenta, infelizmente. Que é terceirizado atualmente, né, deputado? A gente tem hoje nas grandes unidades as organizações sociais. E isso é que choca, porque são bilhões em contrato, não é verdade? Contratos esses que não têm a transparência. Você viu o que aconteceu no 28 de agosto, que depois denominaram o Complexo Sul, tiraram os médicos de Manaus, né, das empresas médicas, e aos poucos foram voltando, inclusive na área de cirurgia, né? Tiraram até os médicos intensivistas, né? Com mudança de procedimentos, diminuiu o atendimento, né? A fila de espera no CIGEG só aumentou, mas como justificar a falta de pagamento dos trabalhadores? O Estado, durante o período do atual governo, ele já arrecadou mais de 200 bilhões de reais. Não é milhões, é bilhões. E, infelizmente, hoje o Estado tem um passivo superior a 25 bilhões de reais. Quase um orçamento do Estado. Então, é um verdadeiro caos que a gente vive, e esse é um reflexo, né, do descaso da gestão pública. Porque se a gente tem o atraso desse pagamento dos trabalhadores da saúde, que é médico, mas nós temos outros trabalhadores também que não recebem. Agora, isso se alinhado à falta de insumos básicos, como, por exemplo, no SECOM, né? E aqui, isso aqui não é o deputado que está dizendo, isso aqui foi dito, inclusive, pela direção do SECOM, que falta medicamento para o tratamento clínico cirúrgico, que muitas vezes é interrompido. E eu destinei emenda de 2,5 milhões de reais para lá, e aí a secretária foi dizer que não era emenda minha, que era recurso do Ministério, e não repassou o dinheiro para a Fundação SECOM. Deputado, aqui no programa a gente já denunciou pacientes que não cumpriram seu ciclo de quimioterapia porque no SECOM não tinha tinta na impressora para imprimir os exames de sangue e a pessoa teve o tratamento comprometido. Esse é o caos que a gente vive, infelizmente. Eu estava vendo agora, vocês divulgaram aqui no Instagram, né, o apagão na maternidade. A gente vive um colapso nas maternidades de Manaus, né? Inclusive, nós temos um represamento. Por quê? Porque no interior do estado, toda mãe, toda mulher que desejar fazer o pré-natal, ela consegue fazer. Em Manaus não consegue porque não tem UBS suficiente para atender. E, por outro lado, nós temos um déficit de maternidade, de leito de maternidade. Por sinal, a gente vive uma contradição. Nós temos um problema grave na saúde do estado, mas é importante se dizer o seguinte: enquanto município, Manaus é a única cidade do Brasil com mais de 2 milhões de habitantes que não tem um hospital, não tem um pronto-socorro e não tem uma unidade de urgência e emergência, nem UPAs, né, que dê esse atendimento à população. E aí vira o caos perfeito, não é verdade? Nós temos um problema na média e na alta complexidade da competência do Estado, mas há esse vazio na resolutividade do município. Agora, o que nos choca é que a gente não tem um problema isolado na saúde. Nós temos um problema grave na segurança pública, que é o desmonte da segurança pública, e nós temos aí o caos na educação, que as escolas todas estão precárias e as crianças saindo mais cedo, ou por falta de professor, ou por falta de merenda escolar, como também atraso acumulado no transporte escolar. E isso é uma realidade que se está muito forte no interior do estado, principalmente alunos que estão fazendo aquele ensino médio à distância, que se chama ensino médio mediado, né? E que estão sendo prejudicados porque tem transportador que não consegue mais trabalhar com a dívida acumulada que ele tem. Como resultado, a gente teve em último lugar no Enem, né, deputado? Então... É isso, Nathalie, que eu ia concluir. Nós estamos em último lugar em todos os indicadores da educação. Todos, né? E agora a gente vê esse contrato de tão absurdo que o TSE até recomendou a substituição da secretária de Educação. Agora, deputado, ainda falando sobre, voltando ao assunto sobre educação, o senhor tem articulado no interior do estado do Amazonas, principalmente lá em Brasília, esses investimentos em relação a hospitais, as UBSs fluviais, ambulâncias. São temas que são uma preocupação para o senhor, né? Conta pra gente. Sem dúvida nenhuma. Eu sou coordenador da Bancada do Norte. Por quê? Com exceção do estado do Pará, seja de Tocantins ao Amapá, de Roraima
a Rondônia, do Acre ao Amazonas, todos nós só somos 8 deputados e deputadas. O Pará são 17. E os problemas são similares do ponto de vista do custo amazônico. Então, para você ter uma ideia, há 2 anos atrás eu fui colocar uma emenda para o município de Fonte Boa, para ser executado no ano que passou, para a compra de ambulâncias, e não existia essa figura no Ministério da Saúde. Nós tivemos que alterar o orçamento, a lei orçamentária, para criar a figura da ambulância. Então nós temos uma pauta que nós estamos discutindo com o Ministério da Saúde para garantir o financiamento do custeio das ambulâncias, reajustar o valor das UBS fluvial, que é uma necessidade premente para atender o ribeirinho, para atender a população da área rural, de quem vive e mora na Amazônia, o fortalecimento e priorização da telemedicina, que é um desafio para nós, e o outro, eu tenho até uma PEC que vai começar a tramitar do custo amazônico, é que a gente tenha o piso do MAC, que é a média e alta complexidade, igual ao valor per capita maior do país, que é do estado do Amapá. Nós estamos ali em 5º ou 7º, se a memória não me trai. E o custo é muito alto, então nós queremos melhorar esse financiamento. Por outro lado, depois de muita discussão na Câmara, o Senado aprovou ontem o novo Plano Nacional de Educação. E nós já estamos garantindo maior investimento na educação para estados e municípios. Lembrando que a complementação do governo federal era somente de 10% para 2 estados do Norte, Amazonas e Pará, e 7 do Nordeste. Nós aumentamos mais 13%, mais o critério de qualidade. Infelizmente, o Amazonas não consegue, o governo do estado não consegue isso, porque a nossa educação está em último lugar, como disse a Nathalie. Então não tem como receber dinheiro por esse critério, que é o VAR, que mede a qualidade do processo de ensino e aprendizado. Agora, deputado, desculpa, Nath, te interromper, porque como o assunto está vindo agora, eu não quero perder a linha de raciocínio. Como na área da saúde, a gente começou o nosso programa às 18 horas falando sobre o valor de 30 bilhões disponível no orçamento para a área da saúde. E assim como o senhor acabou de mencionar sobre a possibilidade de novos investimentos de recursos federais na área da educação, o senhor acredita que esses investimentos, eles são efetivos nessa atual gestão? É possível contornar esse cenário? Eu não acredito. Sabe por quê? Porque numa discussão que eu tive com o Ministério Público Federal, eu fiz um levantamento. O estado do Pará tem 144 municípios, nós somos 62. Por que é comparativo com o estado do Pará? Porque é o único estado similar ao nosso, em tamanho, e característica, que é um estado da Amazônia. O estado do Pará tem o dobro da nossa população, tem um pouco mais de 8 milhões de habitantes. O estado do Pará gasta per capita um valor menor do que o Amazonas. Certo? Valor global, a gente gasta mais e a saúde do Pará não está o caos que está a saúde do Amazonas. Então esse gasto é um gasto fictício, é um gasto de papel, mas esse dinheiro não chega na ponta, senão nós não teríamos o problema de atraso de pagamento de trabalhadores da saúde e o caos que está a saúde e essa fila do CIREG, porque veja bem o seguinte, Cris, tem pessoas ficando cegas porque não faz uma cirurgia que dura 15 minutos, que é uma cirurgia de catarata, que se faz em qualquer lugar, uma tecnologia dominada. Como disse a Nathalie, interromper um tratamento de câncer por falta de medicamento, Vocês já denunciaram aqui, e eu inclusive compartilhei essas publicações, de jorrar água dentro de unidade de hospitais aqui em Manaus, de falta de alimentação para paciente, certo? E fora N problemas que a gente tem recebido de denúncia, Eu não sei se vocês que denunciaram, que uma mãe denunciando a filha, que tinha que fazer um processo cirúrgico para o nascimento do bebê da sua neta. E nós que fizemos. Vocês fizeram essa matéria. Foi ao 28 de agosto, infelizmente, não é verdade? Essa bebê perdeu a vida. E esperando, e ela não é atendida, e muitas vezes ainda foi discriminada dentro daquela unidade de saúde. Perguntou então, se era prioridade, se ela era prioridade dentre as demais, acredita? Então, a gente vive esse problema em que a saúde, em que a vida do cidadão e da cidadã para o atual governo não tem valor, Então, veja bem uma coisa, a gente vive um caos de gestão. E eu não tenho dúvida de afirmar que uma coisa, esse dinheiro é desviado. É isso que está acontecendo, é desvio de dinheiro público. É um assalto que estão fazendo com o dinheiro da população do estado do Amazonas. Porque fora esse valor do que é declarado, o que acontece? Chega no final do ano, eles anulam o empenho,
né, para dizer que não está devendo, e uma parte eles reempenham no ano seguinte, outra parte nem isso faz. Fora o acúmulo que tem, né, na justiça de empresas, de pessoas que estão cobrando o que o Estado deve ao longo desse tempo. Então, vai daqui a um tempo ter, fora esse passivo que eu falei, de em torno que se calcula de 25 bilhões, um monte de precatório, certo? Porque as empresas forneceram e não recebem. Ontem mesmo, uma pessoa me relatando que nem a comida dos presídios estão pagando, né? E que vai possivelmente parar de fornecer alimentação para os presídios porque não aguenta mais, porque está nesse volume de mesa aí, quase fazendo um ano que não recebe. Deputado, falando agora de cenário nacional, Câmara Federal, CPMI do INSS, conta tudo pra gente. Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu acompanhei a CPMI, desde o primeiro momento eu trouxe duas preocupações, uma é que nós pudéssemos apurar os responsáveis pelo roubo que houve dos aposentados e pensionistas, e o segundo é que nós não tivemos só o roubo do desconto associativo, nós tivemos por muito tempo o roubo do consignado. Só para se ter uma ideia, a Advocacia Geral da União levantou que só no ano de 2023 foram realizados mais de 90 bilhões em empréstimo consignado. E aí eu vou pegar um único caso. Uma senhora no Rio Grande do Sul fez 3 empréstimos consignados. Na realidade, ela fez um e renegociou 2 vezes. Fizeram 40 empréstimos em nome dela. E a senhora acumulou uma dívida de R$160 mil. Eu já tenho o depoimento do Amazonas. E eu apresentei um requerimento para convocar os principais bancos que fazem empréstimo consignado para prestar depoimento na CPMI e nós pudéssemos investigar. Inclusive a convocação da presidente do Palmeiras, aquele requerimento é meu, mas ela não estava lá por ser presidente do Palmeiras, estava lá representando a Grafisa, que acabou não indo. Mas a CPMI só houve interesse por parte da mesa quando estourou o assunto do Banco Master, certo? Ou seja, houve mais interesse de conteúdo político do que dava palco para a política do que investigar. Nós não tivemos em nenhum momento uma linha de investigação. Por isso que eu apresentei... Muita gente procurando mídia, você acredita que realmente... Muito, de um lado e de outro, e uma acusação que um era culpa de governo A, de governo B, e na realidade a gente tinha que apurar, né? E a Polícia Federal está fazendo isso, né? Eu me pergunto só uma coisa que a gente não sabe, né? E eu já perguntei isso para várias autoridades do país. Como, por exemplo, que foi depor lá o presidente de uma confederação de pescadores que foi bloqueado 200 milhões dessa confederação, certo? Nós não estamos falando de pouco dinheiro. Fora o que foi bloqueado de cunho pessoal da diretoria. Como é que você bloqueia o dinheiro desse e um cidadão desse não está preso? Certo? Será que o Supremo Tribunal não autorizou? Né? E é perguntas que ficam no ar, né? A outra coisa, o ministro Helder Mendonça, ele autorizou a prorrogação, mas ele inovou numa coisa, certo? Qualquer cidadão em qualquer CPMI, ele não precisa entrar na justiça para ter o direito de ficar calado, né? Ele não deve, não pode se autoincriminar, né? O ministro Helder Mendonça, quando começou a citação do Vaccaro, sabe o que ele fez? Ele deu uma decisão que ele podia ir ou não ir. Isso não existe, isso é um desrespeito com o Congresso Nacional com o que ele fez. E a partir daí ninguém mais foi depor na CPMI. N audiências foram canceladas. Esse foi um grande problema, que é um desrespeito à autonomia do Congresso Nacional. Eu participei da CPMI do BNDES, teve gente que disse assim, eu deponho, certo? Só com a presença de parlamentar. E assim foi feito. Nós fizemos assim, certo? Respeitando. A pessoa disse assim, isso aqui eu não respondo, tudo bem. Mas houve uma linha de investigação. Infelizmente, essa briga, ela contaminou a CPMI, nessa é a realidade, né? Que está sendo apresentado aí 2 relatórios, né? Cada um para chamar de seu, mas eu firme à parte. Apresentei um projeto de lei que proíbe os descontos automáticos via INSS associativos, certo? Esse projeto foi aprovado na Câmara, no Senado e sancionado pelo presidente da República. Esse tipo de roubo não vai mais haver. E o outro, por consignado. Consignado agora, e eu apresentei esse projeto, foi aprovado na Câmara e no Senado e sancionado pelo presidente da República, só com autorização do aposentado, do pensionista ou daquele tutor, né? Para aquele caso daquele idoso inválido ou de uma pessoa menor, né? Que é um incapaz, que não tem condições, que a gente tem esse caso de aposentadoria, né? De pessoas com deficiência. Então,
no ponto de vista de preservar a instituição INSS e os beneficiários, eu tenho a consciência que fiz minha parte. Agora, a apuração, a CPI poderia ter contribuído muito mais, inclusive trazer à tona esse problema dos consignados e apontar os verdadeiros responsáveis pelo roubo que houve dos consignados. Porque muitos que estão aí citados no relatório da CPMI já estão altamente investigados e, inclusive, alguns estão presos pela Polícia Federal. Deputado, eu gostaria de continuar falando desse assunto, que é muito interessante, mas eu tenho que voltar para a nossa realidade aqui, que o tempo é curto. Mas assim, deputado, o senhor é cotado para assumir esse processo de reeleição à Câmara Federal. Conta pra gente um pouco, para quem está ouvindo agora o nosso programa 18 horas, o balanço desse seu último mandato, desse seu mandato à frente, representando o estado do Amazonas em Brasília, para que as pessoas possam saber ainda mais daquilo que o senhor já tem feito. Uma coisa que eu entendo que é mais importante nesse caso é a geração de emprego e renda. E aqui nós temos uma coisa que é um único modelo econômico consolidado, né? Eu costumo dizer que nós somos filhos de pai rico. Por quê? Porque a gente é pobre, né? Com muitos desafios sociais, desafios econômicos, né? E nós temos aqui a Zona Franca de Manaus. Mas toda a receita que a Zona Franca de Manaus disponibiliza ainda não foi capaz para que a gente pudesse superar e criar outros vetores econômicos. Não substituir o modelo, mas que nós pudéssemos ter outros vetores econômicos. Então, eu começo a destacar o seguinte: só ano passado eu fui relator e consegui convencer meus pares a arquivar a criação de 8 Zonas Francas no Brasil. Uma não deu tempo de relatar, que é uma criação de uma Zona Franca aqui no vizinho estado do Pará, né? E a Zona Franca, ano passado, teve um faturamento de 227 bilhões de reais. Novo recorde, né? Gerou direto 131 mil empregos, indireto em torno de 600 mil. O comércio de Manaus hoje tem 435 mil carteiras assinadas. Isso vem do comércio e o serviço fruto da atividade da Zona Franca de Manaus. E nós temos na informalidade na cidade de Manaus, segundo o IBGE, 110 mil empregos. Agora, essa luta é permanente, né? Tem uma coisa que não depende de lei. Nós votamos a PEC da reforma tributária, fizemos a regulamentação e contemplamos o comércio e a Zona Franca. Por sinal, nós fizemos duas coisas. Maio de 2023 é uma linha de corte para a criação de Zona Franca, né? Na Constituição, mas nem por isso os parlamentares têm se intimidado, têm tentado lavar a frente para burlar isso, certo? Mas nós temos que resolver uma coisa. A reforma tributária, ela acabou com o incentivo fiscal. O único local que vai ter incentivo é aqui em Manaus, na Zona Franca, certo? Mas ficou um único imposto que também foi acabado, chamado IPI. E esse IPI não é para aumentar o valor no produto, né? O nosso interesse de ter o IPI é para que ele tenha uma barreira. Então, quanto mais alto o IPI, mais inviabiliza produzir fora da Zona Franca. Produz aqui, não produz fora. E nós vamos começar a discutir isso com o governo. Eu estou esperando, inclusive, acabei de receber um convite, ele estará aqui segunda-feira, né? O ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que é a última agenda dele em Manaus, porque ele vai deixar o ministério que ele será candidato, certo? Mas assumindo o novo ministro, que é o secretário executivo, nós vamos começar as tratativas para fortalecer isso. A outra questão, nós já passamos da hora de resolver o problema de infraestrutura. Nós temos uma demanda de portos e o DENIT é muito lento, é muito incompetente. Nós temos um problema de portos gravíssimo no interior do estado, problemas de aeroportos. Nas nossas estradas, a Marina Silva esteve aqui ontem e acabou Marina falando graça, sobre o BR-319, né? A Marina é uma graça, né? Eu ouvi a entrevista dela. Tem cada piada sem graça. Ela diz assim: eu tô há 20 anos falando isso, que abrir estrada, nós não estamos falando de abrir estrada, nós temos uma estrada pronta, mas tem que criar unidade de conservação. Ainda no governo de Eduardo Braga foi criado 8 unidades de conservação justamente no trecho do meio. O que a ministra não fala é que tem um vazio no sul do Amazonas, que é a última fronteira agrícola, que não tem uma estrutura do IBAMA, uma estrutura do ICMBio, não tem a presença do governo federal. Essa que é a grande realidade. Quem desmata no estado do Amazonas é um grileiro que nem aqui mora no estado. Ele contrata um cara que vai desmatar com CPF falso, certo? Que nem consegue ser punido.
E quando a gente busca o diálogo com o Ministério do Meio Ambiente para fazer essas tratativas, juntamente representando os prefeitos, os municípios do sul do Amazonas, tratar da regularização fundiária, simplesmente vira a costa. E eu termino falando desse assunto da Marina com uma pergunta simples. É mais fácil você cometer um crime onde tem a presença do Estado, onde tem a ausência. A ausência, claro, claro. onde tem a ausência. Então, o que está pactuado que nós discutimos para a licença prévia da BR-319? Ter uma estrutura física aqui próxima ao Careiro, outra próxima ao Maitá, para abrigar Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos ambientais, como também a mesma estrutura do Estado. E esse dinheiro, por sinal, já foi disponibilizado do Ministério do Transporte para o Ministério da Justiça. A outra questão, toda a BR está no edital do 5G, vai ter pontos de internet. Ou seja, a Marina brinca, é uma brincante, mas ela não disse uma coisa: não tem mais vedação legal, porque nós votamos no Congresso a alteração da lei, estradas já existentes não precisarão passar por novo licenciamento, certo? Ela induziu o Palácio a vetar e nós derrubamos o veto. Então, do ponto de vista legal, não há mais óbice. O que tem que ser feito? O IBAMA tem que dar o licenciamento. Essa que é a grande realidade. Então, nós vamos continuar lutando, mas eu gostaria de concluir. A AMBA vai assumir no lugar da Amazonas Energia, né, que fez um desserviço com a população do estado do Amazonas. Essa que é a grande realidade. Mas também a gente está trabalhando aí para ver se a gente consegue linkar a rota do Solimões ao Pacífico, certo? E ativar a economia e fortalecer o polo naval no estado do Amazonas para que a gente possa gerar emprego, desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população do nosso estado. Então, isso tem sido as pautas prioritárias e, como você citou, essa questão da educação. Nós estamos lutando para criar a Universidade do Médio e do Alto Solimões, certo? Para que a gente possa melhorar o IDH daquela região, certo? Mas nós temos desafios na habitação. Por sinal, nós temos o maior déficit habitacional do Brasil. A média nacional é de 12%, nós somos de 24%. Nós estamos lutando para trazer mais recursos para pesquisa, ciência e tecnologia para o nosso estado, que é um grande desafio, para que a gente possa melhorar a renda das pessoas, melhorar a qualidade de vida. E aqui nós temos problemas que nós temos que enfrentar, que é a questão do saneamento básico, né? Seja em Manaus, seja lá em Pauini ou Atalaia do Norte. Esse é um problema que a gente tem e que sem isso a gente não faz saúde. Então a gente precisa garantir água, garantir tratamento de esgoto, isso com qualidade acessível à população. Porque o que me choca, sabe o que é? Eu chego na comunidade Feijoal, uma comunidade indígena no Alto Solimões. Como é que a gente vai ter saúde se a população indígena está tomando lama? E assim na Betânia, é assim na região de Campo Alegre, Vendaval, Santa Rita, e quando você chega aqui em Manaus, parte da população não tem água. Eu tive no Morro da Liberdade, eu fiquei pisando em fezes no meio da rua, porque essa empresa que está aí cobra a taxa de esgoto, mas não fornece saneamento para a população. E lembrando, ela tem uma dívida com o povo do Amazonas, porque o PROAMA foi um financiamento e ela tinha que repassar o dinheiro para a prefeitura repassar o dinheiro para o estado para pagar esse financiamento. E quem está pagando isso é a população que paga dobrado. Deputado, lhe agradeço por essa conversa, por esse bate-papo. Um minutinho para suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer, né? Dizer que esse ano é um ano que tem eleição e é importante que a gente possa debater os problemas da sociedade e apontar soluções. Eu acho que esse é um grande desafio para todos aqueles que foram candidatos, seja deputado estadual, deputado federal, senador da República, governador, né? E cobrar compromissos dos candidatos à presidência da República de investimentos na nossa região. Nós temos esse grande desafio, que é a necessidade de olhar com carinho para quem vive e para quem mora no Amazonas e na Amazônia. No mais, eu quero parabenizar vocês, porque vocês são um ponto fora da curva na imprensa que denuncia o caos que a população do Amazonas vive pelo desgoverno do governo do estado, e eu quero parabenizar toda a equipe da Mix, em especial 18 horas, que eu sou fã, sigo, quando posso, assisto, ouço aonde eu estiver, né? Pela internet, é lógico, muitas vezes, quando dá, né? E agradecer a oportunidade e me coloco à disposição para estar aqui junto com vocês. Rapidinho falando, 30 segundos, já tem apoio definido para o governo? Claro, meu candidato é o senador Omar Aziz, que é o candidato do nosso partido. Nós vamos trabalhar pela sua eleição, compor um arco de aliança
para que a gente possa ter êxito e resgatar as políticas públicas no estado do Amazonas. É isso, conversamos com o deputado federal Sidney Leite. Boa noite, deputado. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Saúde é um direito que precisa estar perto de quem mais precisa. E agora os moradores da Zona Oeste de Manaus passam a contar com mais uma unidade de saúde para a família totalmente revitalizada. A expectativa é atender mais de 30 mil pessoas por mês, ampliando aí o acesso às consultas e serviços básicos. A gente vai ouvir agora os detalhes com o repórter André Meirelles. André, como é que vai funcionar essa unidade? A Unidade de Saúde da Família Dom Milton Corrêa, que fica no bairro Santo Agostinho, vai atender moradores de áreas como Compensa, Lírio do Vale, Ponta Negra e Nova Esperança. A estrutura conta com 4 equipes de saúde da família e 4 equipes de saúde bucal, com profissionais entre médicos, enfermeiros, dentistas e agentes comunitários. Ao todo, são 76 servidores na unidade. Segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, essa nova unidade tem mais capacidade de atendimento do que a antiga. A gente vai poder ampliar aqui para até 33 mil procedimentos mês, ou seja, uma unidade que era de 400 metros, nós ampliamos para 1.200 metros. Com isso, a gente triplicou a capacidade de atenção primária e de atendimentos. Essa unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã e 5 da tarde, com capacidade para atender cerca de 33 mil procedimentos por mês, segundo a Prefeitura. Entre os serviços ofertados estão consultas médicas, atendimento de enfermagem e odontológico, pré-natal, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, além de distribuição de medicamentos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A sexta seguiu com temperaturas na casa dos 30 graus, sensação térmica ainda mais alta e umidade lá em cima. A previsão para a noite de hoje aponta chuva leve e isolada, com cerca de 50% de chance de pancadas. Nada forte, mas suficiente para refrescar a nossa noite de sexta. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 28 e 29 de março, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa nublado e a tarde vem trazendo chuvas rápidas e frequentes. No finalzinho da tarde, as nuvens engrossam e a chance de chuva sobe bastante, criando um tempo mais instável. A noite desse sábado deve enfrentar chuva forte, com previsão de pancadas mais pesadas e maior volume de água acumulado. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 77 a 99%. Agora, o domingo começa com chuva forte logo cedo. Ao longo da manhã, as nuvens começam a abrir e a cidade ganha momentos de sol, deixando a temperatura mais quente e abafada. No final da tarde de domingo, as pancadas voltam e seguem até a noite, com chance alta de chuva encerrando o nosso fim de semana. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Mix. Nathalie, eu sei que você gosta de feira, né? Você gosta de fazer aquelas comprinhas, aquelas verduras fresquinhas, aquela farinha do Arini, aquele açaí que você trouxe hoje e tudo no precinho, né, Nath? E pra quem gosta, Kennedy, de fazer feira, assim como eu, esse fim de semana é dia de feira. Uma boa notícia, a Feira do Jorge Teixeira ganhou aí uma cara nova e foi entregue hoje totalmente revitalizada para mais de 40 permissionários. A população já pode aproveitar, inclusive tem até praça de alimentação por lá. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. André, como é que funciona até essa praça de alimentação? Muito boa noite a todos. Olha só, depois de quase 30 anos sem reforma, a Feira do Jorge Teixeira, a tradicional da zona leste de Manaus, foi reinaugurada totalmente revitalizada. Essa obra ela faz parte do programa de revitalização de feiras e mercados da capital. O espaço ele passou por uma reforma completa, com 43 boxes, sendo 16 que foram totalmente reconstruídos. Essa estrutura ela recebeu nova iluminação, revestimentos, pintura, sistema hidráulico atualizado,
urbanizado e, claro, a novidade, né? Uma nova praça de alimentação coberta. Inaugurada na década de 1980, a feira não recebia intervenções estruturais há cerca de 3 décadas. Um período longo que ajuda a explicar as condições precárias enfrentadas por trabalhadores aos longos dos anos, como explica o prefeito Davi Almeida. As estruturas da prefeitura e do estado, elas precisam de reparos. Para você ter uma ideia, essa feira não recebia uma reforma há 30 anos. Eu cheguei a entrar em feira como a do Jafií, que há 42 anos não recebia uma restauração, uma reforma. A feira da SEASA. Então, nós começamos a transformar esses espaços, essas feiras, e nós estamos devolvendo, por exemplo, como hoje, aqui no Jorge Teixeira, uma feira recuperada, modernizada e apta para os permissionários e para os consumidores pela carne. E olha só, com a reinauguração, a expectativa é para melhorar aí o atendimento à população e as condições de trabalho dos feirantes. Mas fica o desafio, né, de garantir a manutenção contínua para que o espaço não volte a enfrentar anos de abandono. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Sextou, Kennedson Paz, e a nossa agenda cultural traz como um dos destaques a 8ª Semana dos Quadrinhos Nacional, que começa hoje e vai até o próximo domingo, com uma programação totalmente gratuita para toda a família, Kennedson. A programação inclui oficinas, palestras, lançamentos e feiras de artistas movimentando a cena cultural, e quem traz os detalhes pra gente é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, o que o público pode esperar desta edição do evento? Chegou a sexta-feira e com ela vem também a melhor agenda cultural da cidade. E começamos com um evento que promete transformar Manaus em ponto de encontro para amantes de cultura pop e criatividade. A 8ª Semana do Quadrinho Nacional chega com força total, reunindo mais de 70 artistas em uma programação que inclui oficinas, palestras e lançamentos de livros em um ambiente totalmente gratuito, acessível e perfeito para quem ama a arte. Tudo isso acontece de sexta a domingo na Biblioteca Pública do Amazonas e no Mirante Lúcia Almeida. Não percam! E hoje também, a partir das 7 da noite, o Largo de São Sebastião se transforma em um grande palco com o encerramento da temporada 2026 do evento #Toadas. A entrada é gratuita e traz aquele clima vibrante que só a cultura dos bois sabe entregar. Já no sábado, a partir das 5 da tarde, o Shopping Grande Circular recebe o show gratuito de Ju Marques na Praça de Alimentação do L3, trazendo todo o seu carisma, energia, e o evento marca o lançamento oficial das vendas do Festival Arrocha Manaus 2026. Então tá imperdível, hein, gente? E também nesse sábado, às 7 da noite, o Sambódromo de Manaus abre suas portas para o início da temporada do Ensaio dos Bumbais 2026. Quando Caprichoso e Garantido dividem a arena em uma noite gratuita marcada por emoção, rivalidade e tradição. No sábado também, às 8 da noite, o Quintal de São Jorge, na Rua Pico das Águas, recebe o show de Délcio Luiz em uma noite recheada de samba e pagode. Os ingressos são limitados e estão disponíveis pelo número 99375-4068. E para encerrar o sábado, a partir das 9 da noite, o hall do Estúdio 5 abre os portões para receber o show do Capital Inicial, em uma noite de clássicos do rock nacional que fazem qualquer plateia cantar junto. Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Digital. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. André, atualiza pra gente. Como é que tá o trânsito nessa sexta-feira? Continua carregado? Olha, Nathalie, a sexta-feira de trânsito pesado e várias ocorrências em diferentes zonas aqui da capital amazonense. Um atropelamento na faixa de pedestre foi registrado ali em frente ao shopping Sunaúma, no Cidade Nova, na Zona Norte. A vítima ela foi socorrida pelo SAMU e o trânsito ficou comprometido no local. As testemunhas relataram que motociclistas e pedestres ficaram caídos ali na via após o impacto. Outro acidente foi registrado no Jorge Teixeira, com 3 vítimas socorridas pelo SAMU, agora no finalzinho da tarde, aumentando ainda mais os pontos de
retenção ali pelo local. E na Avenida das Torres, próximo à Havan, um acidente envolvendo aí carros e uma moto também deixou feridos e segue impactando o trânsito nas vias próximas ali com fluxo carregado e lentidão. O resultado é uma sexta-feira de trânsito intenso, exigindo atenção redobrada e paciência aí dos motoristas. Bom final de semana até segunda-feira, né? Até segunda-feira, André Meirelles. 7 horas em ponto, vamos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Intestino, o chamado câncer coloretal. É o terceiro mais comum entre homens e mulheres do Amazonas e mata muita gente. Mas quando descoberto cedo, as chances de cura chegam a 95%. A data serve para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e ajudar a salvar vidas. A partir dos 45 anos, é importante fazer exames com a pesquisa do sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. O câncer coloretal está ligado a fatores ambientais, hereditários e também aos hábitos alimentares. Por isso, é importante reduzir o consumo de carne vermelha, alimentos ultraprocessados, álcool e açúcar, além de não fumar. Atividade física, alimentação saudável e beber bastante água também fazem a diferença. No Amazonas, são estimados 380 novos casos por ano. Por isso, a prevenção é fundamental e faz toda a diferença na qualidade de vida. 18 horas. 19 horas e 2 minutinhos. Muito boa noite para você, Kennedson Paes. Boa noite aos nossos ouvintes e um ótimo fim de semana. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Alô para todo mundo que mandou alô no nosso @18 horas news. Já segue a gente lá pra gente alcançar nossa meta de 100 mil seguidores no @18 horas news. Tamo junto. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas.